Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Pessoal, esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. O link está na descrição desse vídeo. Pessoal, hoje, né, a gente sabe, quarta de final da Champions League. Então acompanha placares em tempo real, notícias em tempo real, estatísticas, resultados. Hoje tem Bayern e Villarreal e Real Madrid e Chelsea. Então um jogaço. Acompanhe, baixe já o OneFootball, é gratuito, aproveite e fique por dentro de tudo que acontece com o mundo da bola. Fechado? Pessoal, vamos falar dessa vitória do Flamengo. O Flamengo estreia na Copa Libertadores vencendo por 2-0 o Sporting Cristal, abre parênteses, né? O fraquíssimo Sporting Cristal. Então o Flamengo foi lá e fez o dever de casa, fora de casa. O Flamengo, né, tinha a obrigação de vencer esse Sporting Cristal, assim como no jogo de volta. Tem que fazer 6 pontos, é uma equipe muito frágil. Contudo, resultado, né, importante, 3 pontos, mais 2 ali já pro saldo e tal. Mas o desempenho abaixo do Flamengo, né? Muitos erros, né? Um Flamengo que erra muito, erros, inclusive, que a gente pode botar como erros primários, que é o erro de passe. Como o Flamengo acaba errando passe, como o Flamengo se tornou um time que tem uma deficiência, né? Uma debilidade no passe, os jogadores erram muitos passos, e isso, obviamente, aí, cara, não tem esquema que vai fazer milagre quando você acaba o erro primário, né? Passe acaba passando por um erro primário. Entre alguns pontos aí do jogo, vou passar por alguns detalhes importantes. Como eu falei, o rendimento foi abaixo, o placar ele é muito importante mesmo para o Flamengo, inclusive com essa toda a conjuntura que a gente tem visto que tem acontecido. O Paulo Souza, ele coloca o Flamengo naquele mesmo esquema tático, né? Do Flamengo do 3-4-2-1, sem a bola, no 4-4-2, né? Com os alas não precisando, no caso, né, pela esquerda, aquela recomposição, né? Mateuzinho lá na direita faz a descida e o Bruno Henrique, que foi meio que um ala pelo lado esquerdo, mas ele não descia tanto. Então era um 4-4-2, como o Flamengo já via fazendo a grande maioria dos seus jogos. E com a escalação havia meio que ali, o que vai acontecer aqui? Tem 3 volantes e tal, mas o André jogou como um meia armador, ele foi adiantado ali meio que na paralela com o Everton Ribeiro. O primeiro ponto ali dos volantes, né, que a gente tem falado bastante, o Thiago Maia fez uma partida muito abaixo, entregando tijolada, né, parecia que estava descarregando o caminhão de obra ali, muita tijolada, não dá. De fato, foi uma partida abaixo do Thiago Maia, errando muito espaço. E o Ilharão que passa também muito, além dos erros, uma questão de uma omissão, né, que passa pelo Ilharão. E o que acontece com o Ilharão? Bota aí para você na imagem para a gente ilustrar aqui. Como vocês podem observar, diversas vezes o Ilharão fica meio que atrás, né, do adversário, não dando tanta opção de passe. O que acontece é o seguinte, ele tem, obviamente, a questão da interpretação dele, que na minha opinião é um pouco lenta, de qual o local que ele deve ocupar o espaço para ele entrar, né, como uma opção de passe. É claro que o Ilharão, ele está como homem livre. Agora, ele demora um pouco, mas ele demora por quê? Porque ele não se reconhece que ele é um homem livre, então por isso que ele não dá opção de passe. O porquê? Ele demora. Mas até para marcar, ele demora para ocupar a zona, e nesse período até da saída, até que o Flamengo tentou, né, sair jogando mais vezes por baixo, evitando dar aqueles chutões, precisa dessa ocupação do espaço. Então ele demora, parece que ele está pensando muito o que tem que fazer, e aí obviamente isso vai atrasando e vai retardando ali o companheiro que quer passar mais para frente, né? Então essa ocupação do espaço, não sei se o Paulo Souza já observou sobre isso. Quando a gente fala de ocupação do espaço, a gente está falando dos alas, eles que participaram e fizeram, né, os gols do Flamengo, o Mateuzinho pelo lado direito e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. O gol do Bruno Henrique inicia com o Flamengo que rouba a bola próximo à área do Sporting Cristal. O Ilharão aciona pelo lado direito o Mateuzinho, que aí faz o cruzamento na segunda trave para o Bruno Henrique. Particularmente, eu acho que é um gol importante com a participação desses alas, principalmente envolvendo o Bruno Henrique. A gente sabe que o Bruno Henrique tem uma certa resistência para jogar mais aberto, ele não curte, ele não gosta, ele já externou isso na época do Domi, que o Domi utilizava ele como um ponta, não era nem como um ala. Então é importante o Bruno Henrique ter uma participação, é importante o Bruno Henrique, quando a gente vê próximo aos outros companheiros, ele ter feito um jogo bom em comparação aos outros, né? Ele fez um jogo bom, ter feito gol porque dá mais confiança e dá para o cara acreditar, porque fica claro que o Bruno Henrique desacredita que ele possa jogar como um ala e que ele possa jogar também, ou que ele não vai fazer gol. Vai fazer, cara, vai pisar na área. Me parece um preconceito de achar que por você jogar aberto, você não vai pisar, você não vai fazer gol, você vai continuar fazendo gol. É só a ocupação do espaço, só estar ali na hora certa, no momento certo que você vai receber essa bola, né? Nessa jogada do Facão, nesse 3-4-3, né? Que os alas participou bastante. Então foi importante pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem que acreditar que dá para jogar como ala
e ele vai conseguir, né? Apesar dele ter já algumas dificuldades pra ele, não precisa apenas jogar por dentro. Por dentro, inclusive, porque ele não tem jogado bem. Mas foi lá e fez o gol, abriu o placar pro Flamengo. Seguiu um jogo do Flamengo ainda, cara, abaixo de morno, né? Um jogo abaixo, errando muitos passes. Inclusive tem um inscrito nosso na live fez uma pergunta, né? Foi uma pergunta muito boa, falando sobre William, por que o Flamengo, apesar de estar compactado, em alguns momentos ele continua, né? O adversário consegue quebrar as linhas, mas ele está compactado quando o Flamengo está sem bola. E é interessante, eu coloco para vocês aí na tela, a gente viu o Flamengo mais ou menos, né? Em 30 metros, isso é considerado, né? Um time compactado, como a gente vê o 4-4-2, com as linhas muito próximas. Mas o que acontece? Inclusive uma correção daquilo que o Edmilson falou na transmissão do SBT. O Flamengo tá fazendo a marcação sob pressão. Não, isso não é uma marcação sob pressão. Você pode tentar considerar isso como uma marcação um pouco mais alta, num bloco médio / alto, mas não é pressão. Pressão é o ato, né, de você pressionar, de você ir ou no portador da bola ou nas linhas de passe, né? Você então tenta diminuir, seja qual a forma. Isso não, isso é apenas uma altura do bloco. Então é um Flamengo que fica muito vagaroso, né? É muito lento, fica muito assistindo. Então, mesmo estando compactado, e aí passou pela pergunta desse inscrito, o Flamengo não consegue pressionar a saída. O Flamengo não pressiona, então fica assistindo. Então são vários jogadores assistindo compactos, né? É um bom resumo pra gente ver nessa imagem. O Flamengo o Paulo Souza faz algumas mexidas, bota um pouco mais de jovialidade. É importante essa jovialidade, não apenas pro caráter de você criar uma competição dentro do elenco, mas sim de você girar, rodar e botar esses garotos que parecem ser bem receptíveis e bem flexíveis a mudanças. Se existem certa resistência para alguns, para outros não existem tanto. É natural, inclusive, até para esses garotos que precisam de margem de minutos, que precisam jogar, que precisam mostrar. E um desses garotos que tem aproveitado, na minha opinião, tem aproveitado bem, apesar de errar, mas isso tudo faz parte dessa naturalidade, desse processo, é o Lázaro. Inclusive o Lázaro participa do segundo gol do Flamengo, né? O Gustavo encontra o Lázaro ali no entre linhas. E o que o Lázaro faz? Ele acelera. Ele recebeu a bola, acelerou, Lázaro até que atua ali pelo lado direito, né? Acelerou, Mateuzinho, como um ala, fez a ultrapassagem, e aí é o conceito correto da ultrapassagem, recebeu lá no último terço, bateu cruzado, deu números finais. Mas o Lázaro acelerou. É esse tal Lázaro que parece estar entendendo a lógica de você, quando tiver espaço, quando você receber no entre linhas, você tem que acelerar. Não precisa ser vagaroso, não precisa mostrar muita categoria, não precisa fazer o gesto técnico muito elegante. Vamos acelerar. Ele gira, acelera, busca o passe para profundidade. Muito importante. Além de, claro, eu acho que entre todos esses garotos novos, o João Gomes, mas aí a gente chovendo molhado, né? Muita vitalidade, muita jovialidade, vai buscando, vai se impondo e vai dominando aquele meio-campo do Flamengo hoje, sem dúvida nenhuma. A outra vaga tá ali. Quem pode ser a segunda vaga, né? Porque são muitas atuações ruins de todos os outros jogadores que podem ali assumir, e o João Gomes tá ali. Um jeitão dele, ele vai assumindo essa vaga, e quando você imagina um time ideal do Flamengo entre os titulares, obviamente o João Gomes é um desses jogadores. De resto, um Flamengo ainda apagado, o Gabigol muito apagado, pouco era acionado por muitos erros de passe. E quando era acionado, mais um entre vários que estava mal tecnicamente, errava o domínio, errava uma tabela. Então assim, o Flamengo muito apagado, que chegou muito pouco nesse Sport Cristal, que é muito, mas muito frágil. De resto, 3 pontos, valeu pelos 3 pontos, valeu pela vitória, valeu por iniciar, principalmente nesse período de turbulência, o Flamengo iniciar a competição da Libertadores com esses 3 pontos, voltar de Lima com os 3 pontos na bagagem é fundamental. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até mais, um abraço, tchau, tchau.